Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados então para mais um vídeo sobre as funções, então os cargos no Clube de Aventureiros? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre quais são as funções então do instrutor geral do clube. Se você não sabe quais são as funções, o que deve fazer, que cargo é esse, vem comigo! Então, pessoal, o que seria o instrutor geral do Clube de Aventureiros? Aquilo que a rede familiar ela representa, então, como uma contribuição para as famílias, no longo prazo, o currículo das classes e especialidades representa a curto prazo. A rede familiar, ela atende as famílias no futuro, através então da formação dos pais bem preparados. Então a rede familiar ela vai preparando a família, vai preparando os pais, acompanhando todo esse processo. Já o currículo, então, ele atende as famílias no presente, no agora, o que está acontecendo no momento, através então da formação de meninos e meninas saudáveis e felizes. Para então coordenar as classes, que é o currículo então do Clube de Aventureiros, o instrutor geral ele precisa ser eleito pela diretoria do clube. O ideal é que esse instrutor ele tenha experiência então no treinamento de conselheiros, tendo ele mesmo sido um bom conselheiro, dando exemplo, motivando, animando, durante um período de tempo no Clube de Aventureiros. Porque você não pode dar aquilo que não tem. Então não tem como você instruir, ensinar como ser um bom conselheiro, como ser um bom instrutor, se você mesmo nunca foi um, não é? Além dessa habilidade então de treinar jovens e adultos, o instrutor geral ele precisa ter muito conhecimento da capacidade de aprendizagem das crianças em cada idade e também deve possuir recursos para facilitar então a aprendizagem em cada uma das faixas etárias, ou seja, um instrutor ele precisa ter um conhecimento, de preferência seria bom ser uma pessoa que é pedagoga, psicopedagoga, um professor que saiba bastante sobre isso. Se não tiver, que seja uma pessoa que goste dessa área então de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, para poder trabalhar com as crianças. Por quê? Porque o instrutor ele precisa saber como que as crianças em cada faixa etária aprendem. Por exemplo, as crianças que são aventureiras, elas não aprendem as coisas abstratas de forma abstrata. Você precisa ensinar de forma concreta. Então, por exemplo, a gente vê o jogo dos sentimentos da classe de abelhinhas. No jogo dos sentimentos, se eu falar para você o que é tristeza, você que é maior de idade, você que já é adulto, adolescente, você vai falar para mim, tristeza é quando a gente fica triste, com vontade de chorar, o rosto, a expressão fica mais caída, o semblante. A gente vai saber explicar o que é tristeza. Mas para uma criança de 6 anos, geralmente eles não vão saber exatamente o que é tristeza. Então a gente tem o jogo dos sentimentos, que tem os rostinhos, que eles vão aprender como que são as expressões faciais de cada sentimento, por exemplo, de alegria, de tristeza, de raiva, de orgulho. Eles vão ver como são as expressões faciais, você vai trabalhar com eles, em que determinados momentos podemos sentir esses sentimentos e tudo mais. Por quê? Eles precisam do jogo, do concreto, ver o rostinho, trabalhar, dialogar, conversar sobre isso, para eles aprenderem então os sentimentos. Diferente da gente que é adulta, a gente fala tristeza, isso, a gente já entende. As crianças menores não, eles precisam de coisas concretas, eles precisam aprender os conceitos abstratos de forma concreta. E um bom instrutor, ele precisa saber disso. Ele precisa entender como a criança aprende para ele escolher a melhor estratégia para ensinar essa criança. Ele precisa ver que, se a criança não está aprendendo por meio desse joguinho, que outra forma eu posso ensinar? Que outra estratégia eu posso usar?
Ele precisa ter, então, essa gama de conhecimentos para poder, escolher a melhor opção para aquele determinado momento, para aquela determinada criança. Se você tiver no seu clube um conselheiro que apresente, então, habilidades e conhecimentos superiores, então, nessa área aos dos outros conselheiros, o que você pode fazer? Você pode colocá-lo, então, como um instrutor geral do seu clube, porque ele vai ajudar, então, os outros conselheiros, os outros instrutores do seu clube. Se o outro conselheiro tiver com dificuldade na classe e como ele sabe mais como lidar, como fazer, ele pode dar dicas, ele pode ensinar, ele pode procurar outras estratégias e vai facilitar e melhorar, então, todo o trabalho do seu clube. Porque imagina só, você tem um ótimo conselheiro que ele sabe como passar os requisitos, ele sabe como fazer coisas lúdicas para as crianças, porque as crianças aprendem muito com o lúdico. E aí você tem esse ótimo conselheiro, você coloca ele lá na classe de abelhinhas. A classe de abelhinhas vai ser boa? Com certeza, vai ser uma ótima classe, as crianças vão aprender muito. Mas você deixa só ele na classe de abelhinhas. E aí você deixa outros conselheiros, não tem um instrutor geral no clube, que possa auxiliar todo mundo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma ótima classe de abelhinhas. Mas você tem no seu clube, por exemplo, um instrutor da classe de edificadores. Ele não sabe muito bem como fazer as coisas lúdicas, ele está com dificuldade na pasta, ele não tem a quem recorrer, ele tem um pouco de vergonha de falar também. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma classe super forte no seu clube e vai ter uma classe super fraca. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem alguém que acompanhe. Então, o ideal é que a pessoa que tem mais conhecimento nessa área seja escolhida como um instrutor para auxiliar a todos os outros conselheiros e instrutores do clube. Por quê? Porque aí você vai ter todas as classes fortes. Você vai poder, se um conselheiro tiver dificuldade em determinada atividade, o instrutor ele pode apoiar, ele pode auxiliar naquele dia, ele pode dar uma ideia de atividade, ele pode procurar outros instrutores para ajudar, entendeu? E aí o seu clube vai ser super forte, não só em uma classe, mas em todas. Olha só que legal. Outro trabalho que é importantíssimo do instrutor geral do clube é a inclusão, então, de instrutores externos. Estes instrutores, eles podem ser fixos, então podem ser membros oficiais do clube, mas também podem ser ocasionais. Os instrutores ocasionais, eles podem ser qualquer pessoa da comunidade. Pode ser um pai ou mãe de aventureiro. Por exemplo, você precisa passar a especialidade de primeiros socorros no seu clube de aventureiros. E você tem um pai que ele é enfermeiro. O instrutor, ele pode chamar esse pai que é enfermeiro para passar a especialidade de primeiros socorros no clube. Assim, esse pai, ele se tornou um instrutor ocasional do clube. Você pode também pedir para um conselheiro passar determinada especialidade. E aí ele vai ser um instrutor fixo do clube. Por quê? Porque ele já faz parte da diretoria do seu clube. Então, o instrutor geral, ele não é aquela pessoa que ele vai pegar tudo e fazer tudo sozinho. Não, ele é aquela pessoa que tem conhecimento do ensino-aprendizagem. Ele sabe como passar os requisitos, ele sabe como ensinar, ele sabe quais são as melhores estratégias, como as crianças aprendem, e ele vai auxiliar, então, a diretoria do clube, os conselheiros, os instrutores, em como ensinar as outras crianças. E ele, se não tiver conhecimento em determinada área, ele vai buscar pessoas capacitadas para ensinar o clube também. Então, não pense que ser instrutor geral do clube é carregar aqui, tudo nas suas costas, fazer tudo sozinho. Não, não, não. Você é aquela pessoa responsável por buscar ajuda. Você vai ajudar os outros a melhorar, então, o ensino-aprendizagem do seu clube e vai buscar pessoas capacitadas para isso. Se você não consegue, você busca outras pessoas. Outra dica muito importante, os líderes, eles são pessoas que são extremamente capacitadas para passar conteúdo e eles estão dispostos, basta você chamar. Então, você como instrutor, você pode procurar líderes, coordenadores regionais, distritais,
líderes de outros clubes que possam te auxiliar, então, no que você quer passar para o seu clube. Uma coisa muito importante que não podemos esquecer, olha só, todo contato e pré-instrução, especialmente os prestados aos instrutores ocasionais, são de responsabilidade do instrutor geral do clube, mesmo quando o convite ou a indicação dessa pessoa tenha sido feita por outra pessoa, ou seja, é sua responsabilidade passar para ele quais são os requisitos que ele deve ensinar e é sua responsabilidade ver se essa pessoa está de acordo, com as nossas crenças, com a doutrina da nossa igreja, porque imagina só, você chama uma pessoa, não tem problema em chamar alguém que não é adventista, mas você tem que saber como que essa pessoa é, como que é a vida dela, o que ela vai falar, porque imagina, você chama uma pessoa, aí ela não é adventista, e aí ela fala uma coisa que vai contrária à doutrina adventista. O clube, ele é da igreja adventista do sétimo dia, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, neste contato inicial com o instrutor geral, ele vai explicar a filosofia e os objetivos do trabalho com os aventureiros. Ele apresenta também os limites e restrições de conduta que os adultos devem observar durante a sua participação na reunião do clube, além também da necessária manutenção de modelos e exemplos condizentes, então, com a filosofia do clube e da igreja, adventista do sétimo dia. Então, é o seguinte, no início do ano, depois de formulado todo o plano de trabalho do clube, o planejamento geral, os planejamentos das classes, como que vai funcionar, o instrutor, ele deve fazer o quê? Planejar o calendário das classes, para cumprir, então, o currículo dos aventureiros. Este trabalho, ele é feito preferencialmente como parte do treinamento dos conselheiros. Por isso, é necessário, então, o envolvimento de quem no planejamento das classes? Os conselheiros, porque eles vão ajudar a passar, Então, é o seguinte, o instrutor geral, ele não faz nada sozinho, lembre sempre disso. E, quando for fazer o planejamento das classes, peça ajuda de quem? Do conselheiro, até porque é ele que vai passar, Então, agora que você já sabe quais são as funções, então, do instrutor, então, do clube, que ele é responsável, pelas classes, especialidades, pelo processo de ensino-aprendizagem no clube, é o seguinte, eu vou dar 5 dicas de como você pode ser um bom instrutor. Primeira dica: adquira um manual do Clube de Aventureiros. Olha só, esse é o nosso manual do Clube de Aventureiros, a gente sempre indica ele e ele é muito bom. A gente encontra as classes, as especialidades, a filosofia do clube. Então, assim, vale muito a pena. E você, sendo instrutor do Clube de Aventureiros, você precisa ter conhecimento sobre isso. Segunda dica: estude. Você precisa aprender como as crianças aprendem. Então, estude, gaste um tempo com as teorias de aprendizagem, pesquise sites de professores, porque assim, você está num clube de aventureiros, mas existem muitos sites de professores que existem várias estratégias interessantes. Por exemplo, tem o Psicossol, que é um site de uma psicopedagoga, que ela tem vários joguinhos pedagógicos. Lá ensina a fazer várias coisas. O que você pode fazer? Você pode usar aquele site como base para criar jogos baseados no quê? Nas classes das crianças do Clube de Aventureiros. Então, os sites de pedagogas, eles ensinam como fazer planejamento, eles ensinam como passar determinados assuntos, como fazer determinadas atividades lúdicas, tem várias teorias de aprendizagem. Então, vale muito a pena pesquisar nesses sites, porque as professoras foram preparadas para isso, Então, vale a pena estudar isso. Se você não for professor, gaste um tempo com isso. E se você for professor, existem vários sites que você já conhece que vale muito a pena e você sabe que é importante. Terceira dica: não tenha medo de pesquisar.
Existem diversos grupos. A gente tem, como a gente sempre recomenda, a plataforma Aventureiros do Brasil, tem diversos canais no YouTube agora, tem sites de aventureiros, de outros clubes. Então pesquise, não tenha medo de pesquisar. Se você não sabe, é melhor procurar saber, pesquisar, do que ficar sem saber e passar vergonha. Pesquise. Não tenha medo, você vai conversar com outras pessoas, você vai ter novas ideias. Se você tiver com uma dúvida, às vezes você conversando com outra pessoa de outro lugar, essa pessoa pode te dar uma luz daquilo que você não está conseguindo resolver, então vale muito a pena. Quarta dica: entre em grupos. Existem grupos no WhatsApp, existem grupos no Facebook, no Instagram, em diversos lugares. Entre em grupos de pessoas que possuem a mesma função que você, que participam do clube de aventureiros, e faça uma troca de conversas, de diálogos com eles. Porque você tem muito a ensinar, de dar de ideias também, e também tem muito a aprender. Essa troca de ideias é muito boa, vale muito, muito, muito a pena. E a quinta dica: se prepare. Uma coisa que a gente sempre fala: de nada adianta você cobrar do aventureiro que ele faça classe e especialidade se você não faz. Se prepare. A gente sempre fala isso. Tenha você também. Para fazer a classe de líder, não é obrigatório fazer as classes dos aventureiros, mas eu acho importante fazer. Afinal, você é o instrutor geral do clube. Você é o responsável pelas classes e especialidades do clube. Então, você precisa saber o que é passado em cada classe e especialidade. Então, faça também as classes das crianças. E não fique só na classe das crianças. Faça também o lenço de líder. A pasta de líder, ela é muito importante, porque ela vai te ensinar a fazer coisas que não necessariamente você sempre faz no clube. Ela vai te fazer ter uma nova visão da liderança no clube de aventureiros. Isso é muito importante. E faça também as especialidades, porque imagina só, vai passar uma especialidade no clube e nem você, que é o instrutor geral do clube, tem. Não dá, né? Dê o exemplo. As crianças, elas não vão aprender por aquilo que vocês falam. Se você falar para elas assim: faça a classe especialidade, faça a classe, nem sempre eles vão fazer. As crianças aprendem pelo exemplo. Se elas verem você fazendo, se elas verem você se dedicando, elas também vão se dedicar, elas também vão dar a segunda milha. Isso é muito importante. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que por palavras. E nós precisamos, como líderes, dar exemplos e bons exemplos para essas crianças. Seja você o exemplo, tá bom? Então, essas são algumas dicas, né, de como ser um bom instrutor geral do clube. Espero que tenham entendido qual é a função de instrutor no clube e bom trabalho. Eu indico para vocês também o nosso site, né, horadoclube.com.br, porque lá a gente vai ter um artigo, então, falando sobre as funções do clube. A gente tem lá também sobre as outras funções e lá também a gente vai ter, então, o exemplozinho de como fazer um planejamento de cada classe do Clube de Aventureiro. Espero que tenham gostado. Vocês podem baixar os materiais lá. E ficamos por aqui. Em breve postaremos, então, mais vídeos falando de outras funções do Clube de Aventureiros. Tchau, pessoal!